aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora o nosso estudo sobre NBAZ aqui no terceiro ano. Sejam todos bem-vindos, todos vocês de cada cantinho aí do nosso estado. Fiquem de olhinho aberto, porque agora começou noções básicas de agroecologia e zootecnia do terceiro ano. Isso mesmo. E ó, aqui o professor Jefferson, vamos dar uma introdução na nossa aula 1.1, que inicia no terceiro ano. Galerinha, tava com saudade de vocês, ó. Sejam mesmo assim, ó. Sejam bem-vindos. Fiquem atentos às nossas aulas. Espero receber várias perguntas de vocês, tá bom? E sempre lembrando, galera, quero agradecer aqui a cada professor presencial que participa das nossas aulas, que está aí, ó, sempre conectado no grupo do WhatsApp, interagindo conosco. Fiquem à vontade, sempre vou falar para vocês, abram aí o caderninho, tá bom? Vão anotando todas as questões, passo a passo. Pintou uma dúvida, meus queridos? Já fala aí com o professor presencial, ele vai passar aqui pro tio, o tio vai pegar o celular e já vai dando o retorno para vocês, tá bom? Meu querido diretor, bota na tela aí, meu querido diretor, a nossa aula 1.1. Isso! Ei, nós vamos falar do que aqui nessa aula, prof? Galerinha, esses aí, ó, são os professores que vão aparecer. Pode voltar, meu diretor? Isso! Ó, aqui são os professores que sempre vão aparecer aqui no terceiro ano da NBAZ. Uma hora tá aqui o tio Jefferson, depois pode estar aparecendo aqui a professora Dani Brasil e a professora Tabita. Professora Tabita, que já dá aula para vocês aí de biologia junto com o professor Silvio. Somos 3 aqui. Uma hora vai aparecer 2, outra hora vai ficar 1. Sempre o professor presencial, professor ministrante, para auxiliar os nossos estudos. Mas, prof, agora no terceiro ano que estamos iniciando, o que nós vamos abordar no terceiro ano? Lembra? Quero deixar aqui claro, né, que a gente sempre está falando aqui para vocês que no primeiro ano, vamos iniciar vamos relembrar, lá no primeiro ano, estávamos juntinhos falando sobre pecuária, lembra? Criações, falamos tudo sobre instalações, criações, reprodução, alimentação, tanto da parte bovina, suína, falamos sobre avicultura, piscicultura, não é? Criação de jacaré, apicultura, falamos sobre todos os tipos de criação, ovinocultura, ovino, caprino, tudo que remete a criações. E lá no segundo ano, falamos sobre agricultura, tudo, formação de pasto, né? Horticultura, olericultura, sempre lembrando que estamos fazendo esse link com a pecuária e com a agricultura. Aqui, no terceiro ano, nós vamos ver o sistema de implantação agroecológica, tanto da pecuária quanto do processo agrícola, interagindo, integrado o quê? As florestas, a nossa região amazônica. E para poder iniciar a aula de hoje, nós vamos então falar uma leve introdução sobre biomas. Biomas, professor. Na tela, meu diretor, bota em tela grande aí para nós, para a gente ler. Isso. O nosso sistema, nossa unidade, pessoal, a nossa unidade aqui, ó, do terceiro... Não, vamos usar o azulzinho, vamos botar o azulzinho. A nossa unidade 1, nós temos 2 unidades, unidade 1, unidade 2. Unidade 1, nós vamos falar sobre os sistemas agroflorestais. E aí, vamos abordar nas nossas aulas sobre bioma da Amazônia, sistemas agroflorestais, que, gente, toda vez que o tio falar sistemas agroflorestais, nós podemos também usar a sigla SAF, ou SAFs, tá bom? Então, toda vez que o tio falar SAFs, eu estou falando de sistemas agroflorestais.
Mas, claro, nós vamos falar direitinho cada um deles. Classificação com base no arranjo dos componentes. Vamos falar sobre classificação com base na estrutura. Olha aqui, ó, estrutura e componentes. Planejamento dos SAFs, que são sistemas agroflorestais, local para a implantação dos SAFs e modelo dos SAFs. Aí sim, nós estamos finalizando a unidade 1. Beck, meu diretor, para mim. Galera, a aula de hoje, vamos fazer assim, recordar dos biomas. Essas aqui são todas as unidades todos os assuntos que nós vamos abordar aqui na nossa aula, tá bom? Claro, hoje é a aula 1.1, tá bom? Mal passado o tempo. Professor, como nós vamos discutir pecuária? Vamos discutir agricultura? E lembre, agora você já sabe comigo aí, ó. Falou de pecuária, falou de criação. Seja qual for essa criação que você tem aí na sua propriedade. Qualquer uma. Lembra que eu falei até... as pessoas hoje estão criando codorna, coelho, não é isso? Porco, galinha agroecológica, boi verde, e são criações. Quando nós falarmos sobre agricultura, ou seja, formação de pasto, ou até, eu nem vou falar assim de soja, feijão, algodão, produção de algodão no nosso estado. Agora, prof, isso do primeiro ano. E depois do segundo ano, que foram a agricultura, no terceiro, como eu falei, vamos fazer a incorporação das práticas, dos manejos, tanto de criação quanto da agricultura, integrado às florestas, integrado ao nosso ambiente amazônico. Lembrando que o estado de Rondônia se localiza aí na Amazônia Ocidental. E tem suas características, tem suas peculiaridades. Então, precisamos relembrar, recordar do que são biomas. O que é o bioma? Do que ele é constituído? Prof, antes de o senhor iniciar falando sobre os biomas, qual a importância de eu entender esse processo de integração, de imersão das características que formam a região onde eu estou? Meus queridos, anotem aí no caderninho de vocês. É importante conhecer o ambiente aonde você está, para que quando você realizar, claro que todos já têm aí sua produção, não é isso? As suas criações, mas aí você precisa realizar o nivelamento e a incorporação do bem-estar ambiental dentro da sua propriedade. Muitos produtores hoje perdem a oportunidade de garantir, né, o processo de aquisição de projetos dentro de bancos, dentro do financiamento agropecuário, por questões agroecológicas, de forma a você manter o bem-estar animal, o bem-estar produtivo da agricultura, livre de qualquer toxicologia, tóxicos utilizados, para que o produto final chegue e desta forma você consiga implantar aí na sua propriedade de forma a você amenizar os impactos dentro desse bioma onde nós estamos. Estamos produzindo aí muitos materiais para vocês, né, que vai remeter sobre a questão do carbono, né, a diminuição da produção de carbono, que tanto falam que na agricultura isso acontece. Então, galerinha, tô falando, mas vamos prosseguir. Olha só, primeiramente, sobre os biomas, lê comigo aí, galera. Relacionar os conhecimentos acerca de biomas com os SAFs. Então, olha aqui, ó. Nós vamos, na aula de hoje, caracterizar o que são os biomas. Calma aí, que o tio apaga. Vamos colocar um vermelho aqui, ó.
o que são biomas. Vou pedir para colocar vermelho. Tira, apaga, vamos botar o vermelho, fica melhor aí, ó. Biomas. Aí eu tenho que relacionar o conhecimento de biomas com SAFs. Conhecer sistemas agroflorestais. São vários sistemas, professor? Sim. Exemplo, galerinha. Back, aqui pro tio. Prof, lembra quando a gente falava, presta atenção, galera. Lembra quando nós falávamos lá no primeiro ano e no segundo ano, por que determinada produtividade vamos supor, eu estou em Vilhena, o cara está produzindo ou está criando. Eu vou sempre estar relacionando com criação e agricultura. Porque o cara consegue obter uma produtividade em Vilhena, aí vindo para Cacoal ou indo para Ji-Paraná, totalmente diferente o percentual de produtividade, seja na área da agricultura ou da pecuária. Sendo que, visualmente, pensamos que o ambiente é o mesmo. A variação climática é a mesma. Visualmente. Não. Nós vamos perceber que determinadas características e potencialidades de produção estão ligadas ao quê, professor? Aos sistemas agroflorestais. A característica sazonalidade. Nosso território, Rondônia, gente, é extremamente heteroclimático. O clima, a edafologia, que são os estudos relacionados ao solo com o clima. Então, as questões edafoclimáticas influenciam não só no processo de produção, quanto no processo de criação. Então, é importantíssimo conhecermos esse sistema, essas diferenças dos sistemas agroflorestais. Aumenta aí para mim, meu diretor, na tela. Aí, entender as vantagens de utilizar os sistemas agroflorestais. Dependendo se o seu... Em ariquemes, seringueiras, em alta floresta, com jubim, eu posso apresentar, ou não, eu posso realizar esse levantamento de sistemas agroflorestais que são totalmente diferentes. E aí, olha quem está aqui comigo. Analisar e aplicar de maneira correta esses sistemas agroflorestais e entender quais são os manejos dos sistemas agroflorestais. Então, professor, está tudo relacionado aos sistemas agroflorestais? Sim. Mas para que eu entenda quais são essas características, temos que relembrar o que são biomas. O que é o bioma, a importância, quais são os tipos de biomas que nós temos aqui. Então, vamos relembrar? Não, aqui eu não vou falar, meus queridos, sobre a parte biológica, geológica ou geobioeconômica dos sistemas agroflorestais. Aqui nós vamos relembrar e utilizar essas características para inserir em atividades dos sistemas agroflorestais. Então, a habilidade da aula é caracterizar os biomas, e em especial o bioma da região amazônica. Então, primeiro, vamos falar sobre os biomas que temos no Brasil e depois qual é ou quais são as características do bioma amazônico. E aí, ó, vamos ver um conceito, relembrar esse conceito. O que são biomas? Esse termo provém do grego, bio. Aí lembra lá da biologia? Ah, professor, o que é bio? Bio significa vida. Aí todo mundo fala vida, mas na verdade é uma coisa mais profunda. É vida, origem, surgimento. Oma, grupo. Massa, professor, grupo, massa,
Para mim, quem é meu diretor? Galerinha, nós sempre estamos classificando, orientando que é vida, né? Mas é origem, surgimento, né? Essa massa, grupo, massa, significa, pensa nos indivíduos com características semelhantes que são organismos independentes, né? Sobrevivem, mas tem uma interação de manutenção daquele ambiente, essa massa, essa interação em relação a algo, a um fenômeno que pode acontecer em uma determinada região e nesta região afetar outra região quando ocorre uma intervenção climática, uma intervenção andrógena, quando são as interações em relação às atividades. Olha lá, aumenta para mim, meu diretor. Então, para nós classificarmos aí uma grande comunidade, que é em relação ao bioma, uma grande comunidade estável e desenvolvida e adaptada. Calma aí, eu tô tremendo, eu tô nervoso, acredita? Acredito. Olha aí, uma comunidade estável, desenvolvida, adaptadas às condições ecológicas de uma certa região. Quer dizer, todos esses indivíduos, essa comunidade, ela está adaptada tanto para os processos de reprodução, alimentação, tudo que envolve reprodução, alimentação e desenvolvimento está relacionado a condições climáticas de uma determinada região, que também geralmente está caracterizada ao tipo de vegetação. Prof, para mim, meus queridos, vamos lá. Quer dizer que determinados biomas, eu tenho uma determinada comunidade. Esta comunidade, ela consegue. O que significa quando a gente fala que ela é estável, desenvolvida e adaptada? Significa que ela consegue se reproduzir, ela consegue reproduzir, desenvolver, não é isso? E aí ela mantém as suas características para proporcionar que surja descendentes férteis. Bioma. Só que essas comunidades, esses indivíduos, estão totalmente o quê, professor? Eles estão linkados a uma determinada região, característica de uma região. E quando mudanças ocorrem, das condições de sobrevivência dessas comunidades, elas interagem com essas mudanças nesse bioma. Pronto. Me dá uma ajuda agora. Vamos transpor para a nossa realidade. Para que eu faça isso, vamos lembrar aqui. Lembra quando a gente assiste aqueles filmes, né, da National Geographic, que alguns animais, quando vai alterando o clima, né, o clima lá na África, alterações de clima de forma natural, que eu quero dizer assim, quando tem épocas de cheia, de chuva, e depois tem épocas de estiagem. Aí o que acontece com essas comunidades? Elas migram de um lugar para o outro. Prof, quando eu estou assistindo o jornal, agora que eu lembrei, quando eu estou assistindo o jornal, eu vejo que nessa época do ano, nós vemos bastante, aparece bastante baleias na costa brasileira, baleias no litoral, no litoral. Essas baleias vêm para cá, a gente sempre está lembrando que elas vêm para quê? Elas vêm para se reproduzir e na verdade elas vêm para dar à luz, porque aqui é mais quente, né? Mesmo que no litoral do Brasil, nas regiões onde
surgem as baleias, esteja em clima frio para nós, nosso inverno, mas para elas, como elas vêm de regiões frias, a água está morna. Então elas vêm para cá para ter seus filhotes e depois elas voltam para a região, porque lá o clima vai sendo alterado. Não tem quando a gente vê aí na região do Guaporé, tem épocas do ano que ocorre a migração das tartarugas para as praias dos rios que formam, que aí elas vão desovar lá, botar seus ovinhos, e depois elas voltam para o rio. Não é isso? Isso acontece quando a gente fala em alterações. Elas estão adaptadas às condições ecológicas de certas regiões. Determinadas regiões têm dentro do habitat dessas comunidades, desses animais que já estão adaptados a essa, não é alteração, essa sazonalidade. Vou usar essa palavra, sazonalidade, porque significa que em determinada época do ano ocorre naturalmente de forma de interação. A interação climática, os animais dessas comunidades estão estáveis, adaptadas. E aí eles conseguem realizar o processo de vida, tanto da reprodução, desenvolvimento e conseguir manter seus descendentes férteis para as próximas gerações. Na nossa floresta amazônica, na nossa região, se nós tivermos uma visão micro, isso acontece também em comunidades, né? Vamos lá. As aves, elas são adaptadas a determinadas regiões da floresta, aonde tem os macaquinhos, né? Aqui da Amazônia, tem regiões, os peixes, regiões, tem setores do nosso bioma, aonde determinado local nós vamos falar sobre, não sobre um nicho ecológico, nós vamos falar sobre o ambiente aonde ele se reproduz, aonde ele se alimenta e aonde ele se desenvolve. São ambientes diferentes. E quando ocorre determinadas épocas, época de floração, época onde uma temperatura está maior ou menor, época onde ocorre mais intensidade chuvosa e estiagem, essas comunidades, esses animais vão migrando, vão se locomovendo. Tá bom? Aumenta para mim aí, diretor. Não confunda bioma com biota. Esse é um termo, refere-se apenas a seres que vivem em regiões em uma determinada região. Então, bioma, pessoal, é uma coisa macro, maior, tá? Aonde biota é uma determinada região. Ou também quando a gente fala assim sobre o habitat de uma determinada espécie. Então, olha, segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal. Então, ó, pessoal, vamos imergir aqui, vamos então transpor aqui. Quando eu falo vegetal e animal, aqui ó, vegetal e animal, o que isso significa, professor? Eu quero que você tenha esse intuito. Não, ok, estou recebendo informações da professora, ok. Ela pediu para eu ler primeiro e depois explica, porque aí o senhor lê, aí o senhor não lê a frase, o senhor explica, a gente viaja e às vezes se perde. Tá bom assim, tá tudo bom? Tá bom. Então eu vou devagar. Vamos ler primeiro. Segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos e que com ser identificados a nível regional, com condições de geologia e climáticas semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade da flora
e da fauna. Meus queridos, eu quero que vocês agora, olha, vocês já têm esse assunto aí, vocês têm o material. Só acompanha comigo. Toda vez que eu falar vegetal e animal, eu quero que você entenda os processos respectivamente, da agricultura e da pecuária. Toda vez que eu falar vegetal, agricultura, animal, pecuária. Com isso, o bioma é uma unidade biológica. Quando eu falo unidade, pode falar, professor, é um espaço geográfico? Sim, cujas características específicas são bem definidas. Exemplo, macroclima, fitofisionomia, solo, altitude, dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, habitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade. Vamos lá. Prof, macroclima, eu queria entender isso melhor. Para mim, vem cá, galerinha. Olha só. Vamos lá. Todo mundo sabe que se você estiver na cidade, quando nós estamos na cidade, a temperatura, vou colocar temperatura, mas vou colocar sensação térmica é uma. Quando tu já vai indo para uma região rural, a temperatura ou sensação térmica já altera, já sente. Então, quando a gente está falando que o bioma é uma unidade biológica ou espaço, então, muitas vezes, você está em uma cidade e onde essa cidade ela é bem estratificada, um município. Quando você está no seu município, ela é bem estratificada, onde tem a região urbana, e aí daqui a pouco ela é rodeada, né, por área rural. Cidade, e bem para cá, vamos supor que isso aqui tudo, essa região toda aqui, entendeu? É uma região toda, um município, e ele tem um local onde tem uma intensa atividade econômica do lado urbano e uma intensa atividade de local rural. E quando você sai desse espaço geográfico, você consegue observar uma diferença. Macroclima, você consegue uma diferença Aumenta aí para mim, meu diretor, que eu não estou conseguindo ler. Isso. A fitofisionômica ou fitofisionomia. Essa fitofisionomia é quando você está falando sobre a estrutura que compõe essa cidade. Por exemplo, quando eu estou aqui em Porto Velho, na área urbana, Porto Velho, área urbana, ela tem uma estrutura urbana e quando eu me afasto, tem uma estrutura rural. Você sente a diferença não só no que compõe, é uma área mais verde, é uma área que tem menor intensidade de interferência humana, o solo e também, galerinha, a gente sente em relação ao clima, não só o clima, a temperatura, a gente sente o quê? O ar a gente sente mais, em outrora, na cidade, um ar mais seco. O outro, quando você está próximo a uma zona rural, o ar mais úmido ou mais pesado. Então, essas características de espaço geográfico vão ter, isso vai caracterizar, isso vai ter uma especificidade do bioma. Tá bom? Lembra quando a gente fala assim,
a região do Guaporé. Quando a gente fala assim, o Cone Sul, então ele apresenta um macroclima, uma fitofisionomia, uma estrutura que dá essa diferenciação. Para a perpetuação da vida nos biomas, é necessário estabelecimento das políticas públicas ambientais, a identificação da oportunidade para a conservação, o uso sustentável e repartições de benefícios da biodiversidade. O termo hotspot da biodiversidade é definido como áreas de florestas tropicais que abrigam uma grande concentração de espécies com alto grau de endemismo e que estão sob grande ameaça. Antes de ler ali, vamos aqui só esclarecer, ficar mais nítido o que significa esse termo, né? Não é isso que eu quero, não. Aqui. Perpetuação. Isso. Aqui. Tem que apertar 2 vezes. Hotspots. Gente, ao pé da letra, what is this, teacher? Pontos quentes. Em termos, assim, leigos, hotspots é pontos quentes. Mas aí, hotspots referenciado à biodiversidade. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Hotspots em relação à biodiversidade significa o quê? Pontos quentes. Pontos quentes, quando a gente fala sobre biodiversidade, significa que uma determinada região abriga uma determinada região abriga uma grande variedade de indivíduos, de animais, de vegetais. Uma pequena região tem uma variabilidade de espécies em uma pequena região, um pequeno bioma. Então, hotspots, pontos quentes de variedades de espécies de origem animal e vegetal que convivem naquela região. Isso é o que significa o termo, tá bom? Aumenta para mim aí, meu diretor. Professor, mas esses pontos quentes de espécies, então elas são, e ainda tem uma característica, um atenuante, endêmico, apresenta um grau de endemicidade, significa que elas são, essas espécies, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, elas são endêmicas daquela região, significa que você não encontra ela em outras localidades. Isso é muito importante frisar, por quê? Porque se aquele animal ou aquele vegetal é endêmico de uma determinada região, quando ele é retirado daquela região, ele causa um evento dentro tanto da sobrevivência e da sustentabilidade, não só de outras espécies, como de todos os seres relacionados ao meio abiótico e biótico. Lembra? Professor, oi, o que são os abióticos e o biótico? Back para mim, galerinha. Biótico e abiótico. Biótico, bio, vida. Ótico, espaço. Quer dizer, são animais e vegetais. Nós estamos falando de tudo que está relacionado à vida. Aqui. E abiótico, aí você coloca tudo que não tem vida. A vida estruturalmente. Isso é relativo. Tá, Jefferson, não entra nisso. Água,
o solo, os minérios, o ar é abiótico, o clima é abiótico. Quando eu falo clima, eu falo da incidência solar, eu falo das temperaturas, eu falo de quando a gente está falando sobre sensação térmica. Isso é abiótico. E tem o biótico, que são seres vivos de origem animal e vegetal. E sim, então, eu tenho espécies, eu tenho hotspots de biodiversidade dentro de um bioma. Eu tenho pontos quentes de seres de origem animal e vegetal que são endêmicos daquela região. São endêmicos significa que você não encontra ele em outros lugares, e quando você tira ele dessa região, ou quando acontece um evento, ele não aparece, ou ele diminui, vai ocorrer eventos na atividade de outros seres vivos pertencentes àquela região, pertencentes aos seres aos seres de origem animal e vegetal que vivem em relação entre eles, e também aos rios, às temperaturas, ao solo, ao ambiente, que é as regiões que são os fatores abiotas. Não, desculpa, abiota não. São os... Vamos lá. São seres estruturais vivos, os fatores bióticos e abióticos daquele bioma, tá? Então, toda vez que a gente fala de hotspots, são indivíduos endêmicos de uma determinada região, que eu não encontro em outro. Só que aqui, frisar que são endêmicos, tem características. A adaptação, lembra lá da biologia? A adaptação é diferente. Aumenta a tela para mim, meu querido. Misericórdia de 2 minutes. Tipos de biomas brasileiros. Aí nós temos o bioma amazônico, o bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica e bioma do Pampas. São os biomas. E quais são essas características, professor? Dentro do meio ambiente, nós temos aí, segundo o Ministério do Ambiente, Amazônico, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal, que são essas características, né, do bioma brasileiro territorial, onde nós temos a Caatinga, com 11% do território nacional, temos o Cerrado, que pode ser comparado à savana lá da África e da Austrália, Mata Atlântica, né, constituído de várias formações de florestas e alguns ecossistemas associados, Pampa, que é um bioma e é restrito à região do Rio Grande do Sul, que se caracteriza por formação de vegetações arbóreas e arbustivas. Nós temos o Pantanal, que é um bioma brasileiro de maior extensão em áreas úmidas do planeta. Dentro do Pantanal, dentro das características específicas, como eu falei para vocês, é uma região também que está aí, em ligação entre Cerrado e o Chaco da Amazônica. E nesse bioma Pantanal, nós temos determinadas espécies endêmicas. Volta para mim, meu diretor. E, gente, quando a gente percebe que ocorre alguma alteração, o surgimento de uma determinada espécie em outro bioma, isso é uma sinalização de uma interferência que a gente tem que fazer esse tipo de análise. Ok? Galerinha, com isso a gente vai ficando aqui com a nossa aula sobre a introdução dos biomas e já já a gente volta com outro assunto para você e fazendo também aquele bate-bola, jogo rápido da nossa aula 1.1. Até mais, galera!